Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos fazer a análise pré-jogo da partida contra o Espanyol, que é um rival local do Barça, no que muita gente conhece como Derby de Barcelona. Provavelmente é a rivalidade mais desequilibrada de todo o futebol mundial. Se você conhecer alguma mais desequilibrada do que essa, você pode deixar aí nos comentários. Justamente por isso, a partida de amanhã para o Espanyol é final de campeonato. Porque já que eles não disputam nenhum troféu, título para o nosso pequeno rival é conseguir atrapalhar o Barcelona na busca dos seus objetivos. Então, se eles empatarem amanhã, 0-0 que seja, eles já vão comemorar como se fosse o melhor dia da vida dos seus torcedores. É aquela velha história, clássico é clássico e vice-versa. Então, mesmo que o Barcelona seja muito melhor do que o Espanyol, tanto historicamente quanto no momento, é importante o Hansi Flick entrar 100% concentrado e pedir que os jogadores não menosprezem o adversário. Porque para manter o 100% de aproveitamento dentro de casa, como o Barcelona vem tendo ao longo de toda essa temporada, a gente vai precisar suar. Mas antes da análise começar, deixa eu te pedir aquele famoso engajamento. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você não perde nada que a gente posta e ainda nos ajuda a continuar crescendo para levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Feito o pedido, vamos lá. Como joga o Espanyol? Na maioria dos jogos na temporada até aqui, em 9 das 11 rodadas que disputou, o Espanyol usa o 4-4-2 mais feijão com arroz que você pode imaginar, sem absolutamente nada de diferente do que se jogava lá nos anos 90. É uma tática simples para um time que tem pouco elenco, para um time que não tem os melhores jogadores do campeonato e que, se quiser sobreviver e não voltar para a segunda divisão, de onde acabou de sair, vai precisar ser muito mais eficiente do que inteligente. Então é totalmente compreensível que use uma tática bem simples, como faz a maioria dos times que está brigando na parte de baixo da tabela. Mas tem um detalhe, em 2 dessas 11 rodadas o Espanyol trouxe uma variação tática, atuando no 5-3-2. E adivinha quais foram as 2 partidas em que o Espanyol veio com essa proposta? Justamente jogos fora de casa contra equipes que estão na parte de cima da tabela. Quando visitou o Wanda Metropolitano para jogar com o Atlético de Madrid e quando visitou o Santiago Bernabéu para jogar com o Real Madrid. Portanto, mesmo que na maioria das vezes atue no 4-4-2, como a gente está analisando como eles vão se comportar na partida contra o Barcelona, a análise que a gente vai fazer é baseado nesse 5-3-2. Nessa linha de 5 defensores, a gente tem pela esquerda jogando o Sergi Gomes, pela direita o Omar El Hilali e no meio o Maraz Kumbula, que é o grande destaque defensivo, não porque seja um primor técnico, mas porque no auge do seu 1,91 m de altura, dificilmente ele perde um duelo aéreo, seja defendendo, seja atacando. Já tem gol no campeonato, vem sendo o destaque defensivo da equipe e é um nome que a gente vai discutir melhor posteriormente. Caso o técnico Manolo Gonzalez queira aumentar a estatura da sua defesa, ele pode sacar o Omar El Hilali e colocar o Leandro Cabreira, o uruguaio, que também tem 1,90 m e que é zagueiro mesmo, zagueiro uruguaio. Aquele tipo de cara que você não pode esperar jogadas excepcionais com a bola no pé, mas que ou passa o atacante ou passa a bola. Os dois nunca passam ao mesmo tempo. Faz muita falta o Leandro Cabreira. Nenhum deles consegue fazer a saída de bola com qualidade, embora seja até difícil a gente julgar, porque não está na estratégia do técnico fazer a construção saindo de trás. As bolas longas para os atacantes brigarem lá na frente, a ligação direta é como o Espanyol costuma funcionar. Só nos raros momentos em que o adversário recua, os meio-campistas trabalham mais com a bola no pé. É um dos times que tem a menor quantidade de passes trocados em todo o campeonato espanhol. Muito por conta de que o goleiro e os zagueiros chutam para o atacante e os meio-campistas correm
para apoiar. Quem tenta manter a bola um pouco mais de tempo no pé são os laterais. Pela esquerda, o Carlos Romero e pela direita, o Álvaro Terreda. São dois jogadores que numa situação normal a gente pode considerar que são bastante equilibrados. Eles vão no ataque e eles ajudam na defesa numa proporção semelhante. Mas repito, em partidas contra os times mais fortes, eles mudam completamente a sua personalidade. Eles ficam muito mais atrás e eu trago um dado interessante. Na partida contra o Real Madrid no Bernabéu, ambos só foram à linha de fundo, só ultrapassaram a intermediária ofensiva para cobrar escanteio. Não fossem lances para ir cobrar escanteio, porque são os cobradores oficiais, eles não passaram da intermediária nenhuma vez. E a maior parte do tempo, eles ficaram da linha de meio campo para trás. É isso que a gente pode esperar dos dois na partida contra o Barça. Uma outra possibilidade que vem sendo ventilada para deixar o time ainda mais defensivo é usar o Omar El Hilali, que já apareceu como zagueiro e também já apareceu na lateral direita, se alternando ao longo da temporada nessas duas funções. Ele é mais defensivo que o Terreda, ele tem mais potencial físico, ele tem maior estatura, seria como ter 4 zagueiros e o Carlos Romero fazendo a lateral só por um lado. Pode parecer loucura, pode parecer deixar o time defensivo demais, mas se o Espanhol quiser sobreviver, ele não vai poder sofrer muitos gols, porque ir lá do outro lado e fazer muitos vai ser muito complicado para um time que não está entre os melhores ataques da competição. Ou seja, jogue quem jogar, vai ser uma retranca desgraçada. Se a retranca vai ser maior ou menor, a gente vai descobrir quando sair a escalação. Mas que com certeza, atue quem atuar, vai ser mais com funções defensivas do que ofensivas, isso a gente pode afirmar com tranquilidade. No meio-campo, nosso primo pobre da Catalunha vai ter um grande problema, porque o Pol Lozano, que era o jogador que vinha fazendo a função de primeiro volante, dando o primeiro passe e protegendo um pouco mais à frente da área, ele está lesionado e ele não vai atuar nesse domingo. O reserva imediato dele, que é o Gragueira, não veio jogando as últimas partidas, tá com dores e é dúvida para jogar. E se nenhum dos dois atuar, não tem mais ninguém no elenco que já tenha sido testado nessa posição. Vai ter que rolar um improviso. Se o titular, que é o Pol Lozano, já não era impressionante, imagina o reserva. E se não jogar nem o titular nem o reserva, imagina o nível dessa terceira opção, de uma equipe que tem problemas gigantescos para dar os toques, para fazer a saída de bola, para trocar passes no meio de campo e que vai ter um adendo a esse problema original, que é não ter nem os seus, entre aspas, melhores jogadores na função. Então não tem como eu te dizer quem vai ser esse primeiro volante, é uma completa incógnita para a partida de amanhã. O mais provável é o Gragueira. Ao lado de quem quer que venha a ser esse primeiro volante, atuando como segundo volante, tendo um pouco mais de liberdade para ir à frente, atua o tcheco republicano Král. Também não faz nada demais, o cara tem impressionantes 0 gols e 0 assistências em todo o campeonato até aqui, mesmo que ele jogue numa função um pouco mais adiantada, que lhe dá liberdade para chegar dentro da área e para se aproximar do campo ofensivo. Um cara de muita energia, um cara de muita entrega, é o famoso esforçado, mas no quesito talento falta para ele, no quesito qualidade técnica ele não tem. É na base da correria que ele tenta carregar a bola até o campo de ataque, ele não tem muita lucidez para escanear o campo e tentar os passes, então é muito difícil imaginar que ele vai conseguir ser importante no campo ofensivo. A tendência é que ele faça mais uma dobra na proteção à frente da área e deixe o Jofre Carreras, que é quem tem um pouco mais de técnica nesse meio campo do Espanhol, se virar lá na frente. Esse Carreras, sim, pode levar alguma preocupação aos nossos volantes, porque ele é um cara que tem velocidade, tem lucidez e tem participação em gol. Ele é o cara que mais participou de gols pelo time do Espanhol. Ele já fez 2 e já deu 2 assistências, e sempre de maneira muito importante. 3 das suas 4 participações em gol foram para ajudar o Espanhol a conseguir pontos, ou empatar a partida, ou fazer o gol da vitória.
Mas convenhamos que ele também não tem nada demais, é um meio-campo muito fraco esse meio-campo do Espanhol. O próprio Carreras, que é o melhor entre todos, dificilmente vai chamar a sua atenção quando você estiver assistindo a partida. No ataque, como referência, joga o Alejo Veliz e, se movimentando um pouco mais atrás dele, o Javi Puado. Em partidas onde o técnico do Espanhol, que é um pouco mais de energia e de capacidade de acompanhar os laterais ou o volante do adversário, o Veliz é tirado da equipe, porque é um jogador mais fixo, e entra no lugar dele o marroquino Khedira, que não tem nada a ver com aquele da seleção alemã, não tem nada a ver com aquele consagrado volante. Esse Khedira ainda não conseguiu mostrar que veio. Não faz gol, não dá assistência e quando é utilizado é só para correr atrás dos outros mesmo. Para amanhã é ele que a gente espera que venha aparecer, tentando incomodar a saída de bola do Barcelona, correndo atrás do De Jong e do Pedri ao longo de todos os 90 minutos. O Puado é o artilheiro do time, fez 3 gols no Campeonato Espanhol, é uma figura fixa nesse ataque, ele só sai se tiver com algum problema físico, mas na partida de amanhã deve ter o seu potencial ofensivo muito sacrificado. É jogo para 11 defenderem, atacar é opcional. Como você pode perceber, é uma equipe que não tem nada demais em nenhuma das demarcações do campo. Desde a partida contra o Real Valladolid, a gente não faz uma análise pré-jogo em que é tão difícil encontrar qualidades no adversário. É o 6º pior ataque, a 3ª pior defesa, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a apenas 1 ponto da zona e 3 pontos do Lanterna. E um detalhe interessante, é o time que menos fez pontos fora de casa em todo o Campeonato Espanhol. É o visitante com o pior desempenho. E nessa rodada vai visitar o mandante com o melhor desempenho. O Barcelona está 100% dentro de casa. A única equipe que está conseguindo isso no Campeonato Espanhol. O palpite é só no final do vídeo, mas eu acho que a essa altura você já deve imaginar que a gente está pensando numa goleada, apesar de ser derby. Para que o resultado seja diferente, um milagre vai ter que acontecer e os destaques do Espanhol vão ter que jogar muito mais do que vem jogando até o momento e quem sabe muito mais do que em qualquer momento de todas as suas vidas. Mas afinal de contas, quem são os caras que a gente mais tem que se preocupar e que o Espanhol tem mais esperanças de que podem evitar um resultado humilhante? É isso que nós vamos falar agora, porque chegou o momento do top 3 dos caras. Em um time em que está todo mundo mais ou menos no mesmo nível, é difícil a gente enxergar quem são os brilhos individuais. Até porque nessa equipe do Espanhol não tem nem brilho coletivo, quanto mais brilho individual. Mas existem alguns jogadores que vão ser muito importantes por conta do papel tático que exercem dentro da equipe. Então vamos trazer eles para cá. Em terceiro lugar, o Marash Kumbula. A gente já elogiou ele um pouco mais cedo no vídeo e era evidente que ele ia aparecer aqui nesse top 3. Sem dúvida, o melhor defensor do nosso adversário e que com mais de 1,90 m de altura, ele é uma ameaça tanto ofensiva quanto defensiva quando a gente começa a observar o jogo aéreo. Em uma das poucas vitórias do Espanhol nessa temporada, a vitória de 2-1 contra o Mallorca, foi ele que foi lá e fez o gol de cabeça. E ficou encarregado de anular o Muriqui, aquele atacante fortão do Mallorca, alto, que fez gol no Real Madrid, que já incomodou o Barcelona em temporadas anteriores e conseguiu cumprir a missão, o que nunca é fácil, porque o Muriqui, no jogo aéreo, é bem acima da média. Na partida de amanhã, ele vai ter uma outra missão que é muito mais complicada, porque o Lewandowski não é acima da média só no jogo aéreo, ele é acima da média em todas as facetas de um centroavante. É difícil imaginar que o polonês vai passar em branco pela fase que ele está vivendo e pelas dificuldades coletivas que o espanhol tem na hora de se defender. Mas se tem alguém que pode permitir que a torcida do nosso adversário sonhe em não tomar uma goleada e em controlar o atacante do Barça, é o Kumbula. E justamente por isso ele está aqui no terceiro lugar
nesse nosso top 3. No segundo lugar, Jofre Carreras. Em todas as organizações táticas que o Manolo Gonzalez tentou ao longo dessa temporada, foi o Jofre Carreras aquele que conseguiu melhor se adaptar e ser o jogador mais perigoso quando o Espanhol tinha a bola à sua disposição. É um time de pouca inspiração e muita transpiração, e mesmo que o Carreras não seja craque, não seja um jogador de chamar a atenção, de brilhar os olhos, dentro do contexto em que ele atua, ele é aquele que tem a maior capacidade de desequilibrar, ele é aquele que você pode esperar a tentativa do drible, o passe mais vertical, o chute de fora da área. Então não é à toa que o Espanhol tenha 10 gols no Campeonato Espanhol e 4 tenham saído dos pés do Jofre Carreras. 40% dos gols da equipe, ou ele vai lá e faz, ou ele tá no último passe. Foi ele que deu a assistência. Incluindo a assistência da vitória contra o Rayo Vallecano e o gol da vitória contra o Mallorca. 2 partidas em que o Espanhol venceu pela diferença mínima e que, se não fosse o Carreras, não teria saído com os 3 pontos. Então o Barça vai ter que ficar atento às puxadas de contra-ataque que ele faz, que nesse sistema do 5-3-2 ele pode fazer tanto pela direita quanto pela esquerda ou pelo meio. Ele tem muita liberdade para se movimentar dentro do campo e é por isso que ele aparece no segundo lugar nesse nosso top 3 do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, Juan Garcia. Não tem como, num jogo de ataque contra a defesa, o goleiro do time que vai só se defender não aparecer no top 3. E quando esse goleiro é bom, ele sempre vai aparecer em primeiro lugar. É o caso do catalão Juan Garcia, que na janela de transferência chegou até a ser vinculado ao Arsenal e que alguns boatos, que não tinham tanta força, mas tudo bem, eles surgiram, foi inclusive uma das opções para o Barcelona, naquela época, ainda na janela de transferências, em que não se confiava tanto assim no Iñaki Peña para ser o nosso goleiro reserva. Vai caber a ele fazer 3 ou 4 milagres dentro da partida para evitar que o Barcelona consiga construir uma goleada. É claro que se o Espanhol puder beliscar um empate e voltar para casa com 1 ponto, eles vão ficar muito felizes. Mas basta perder de pouco. Perder de 2-0 e olhar para os seus competidores na luta contra o rebaixamento e perceber que está com um saldo de gols melhor, e os comandados do Manolo Gonzalez já vão ficar satisfeitos. É aí que entra o Juan Garcia, que é o goleiro que mais fez defesas em todo o campeonato espanhol. E tem um currículo para um jogador de um time como o Espanhol até interessante. Já foi campeão espanhol da segunda divisão, mas mesmo assim campeão espanhol. E campeão olímpico, sendo o goleiro reserva, mas mesmo assim campeão olímpico. Todos os jogos que o Espanhol conseguiu pontos tem algum milagre do Juan Garcia que fez com que o seu time continuasse vivo na disputa. Então, não pode ser outro. O primeiro lugar nesse nosso top 3, analisando o Espanhol, é o Juan Garcia. É difícil olhar para esse top 3, olhar para o time do Barcelona e não pensar que o claro favorito é o Clube Blaugrana. Tanto pelo altíssimo nível que o Barça vem demonstrando, quanto pelas dificuldades que a gente vem percebendo que o Espanhol tem. Mas o jogo é jogado, e se o Barcelona quiser construir uma vitória tranquila, vai ter que ficar atento a alguns pontos-chave que essa partida vai apresentar. Você já sabe o que vai acontecer agora nesse vídeo, né? Tá na hora das 5 chaves para a vitória. Para quem é novo aqui no canal, a gente nesse momento do vídeo apresenta 5 elementos cruciais para que o Barcelona possa sair vencedor. E o primeiro deles é não exagerar no rodízio. Quando existe uma diferença tão abissal assim entre as equipes, os técnicos costumam se sentir seduzidos a pegar os jogadores titulares, colocar no banco e dar oportunidade para quem não vem tendo em jogos mais competitivos. Você vai enfrentar um Espanhol da vida, você sai distribuindo minutos para todo mundo, mas calma, é derby. E lembrem do que a gente falou no começo do vídeo. Pro Espanhol, isso aqui é final de Copa do Mundo. Eles sabem que não vão disputar nenhum troféu na temporada. O título deles é atrapalhar o Barcelona. Jogos assim, mesmo que você tenha um grande desnível técnico, a equipe mais fraca tenta igualar através da força de vontade e da entrega física.
E se você não tiver com seus melhores jogadores em campo, você tá dando a oportunidade para eles conseguirem. Eu não acho que o Flick vai cair nesse erro, até porque nas entrevistas que ele veio dando pré-jogo, ele vem pregando respeito ao espanhol e afirmando que o campeonato espanhol não está decidido, mesmo que já se tenha construído uma vantagem muito significativa em relação ao Real Madrid. Mas não é porque eu acho que ele não vai cometer o erro que eu não vou trazer como uma das chaves para nossa vitória. Sempre fazendo a ressalva de que contra o Osasuna ele não mexeu meio time porque ele queria. Foram informes médicos que o avisaram que o Lamine Yamal, que o Rafinha, que o Íñigo Martínez, que o Baldé, que os nossos verdadeiros titulares estavam em condições físicas precárias e se eles atuassem aquele jogo mais do que minutos residuais, a chance de lesão era muito grande. Então ele foi obrigado a utilizar o time reserva, a utilizar o time C, porque o time A, naquela altura do campeonato, estava quase todo lesionado, o time B estava desgastado. Vamos ter que ir com o time C pra cima dos caras. Ali tudo bem, não tem o que fazer. Você não vai arriscar 2 meses de temporada colocando os jogadores para se lesionar em uma partida. Fazia sentido. No jogo de amanhã não faz sentido. Foi uma semana inteira de preparação, uma semana inteira de descanso, uma semana inteira para que todos os não lesionados estejam à disposição para jogar a sua carga máxima de minutos. Por isso não tem desculpa para exagerar no rodízio. E justamente não cometer esse exagero é a primeira das nossas 5 chaves para a vitória de hoje. Segunda chave, seriedade. Eu que estou analisando, vocês que estão assistindo, todo mundo que está torcendo, quem não tem nada a ver com o jogo, mas vai fazer um bilhete de aposta, todos nós podemos pensar que o Barcelona vai entrar no campo, brincar com o Espanhol e golear, porque o normal é ter esse pensamento. Mas a comissão técnica e os jogadores não podem concordar com a gente. Eles têm que entrar no campo muito sérios, muito compenetrados, focados em buscar os 3 pontos. Tô sendo repetitivo, mas não tem problema. É derby. O Espanhol vai jogar dando a vida. E se o Barcelona não entrar com o mesmo nível de concentração, pode ser surpreendido mesmo tendo um time infinitamente superior. Já vimos isso acontecer no futebol, principalmente em partidas de grande rivalidade. Tendo um técnico como Hansi Flick, jogadores experientes como Lewandowski, De Jong, Íñigo Martínez, é muito difícil a gente imaginar que o Barcelona vai cometer esse equívoco. Mas é uma das chaves para a nossa vitória não cometer. Por isso, tá aqui no vídeo. A nossa segunda chave para a vitória, manter a seriedade durante os 90 minutos. E agora já tá bom de chaves mentais. Vamos falar do jogo, do aspecto tático. A nossa terceira chave para a vitória caminha nessa direção. Chave de número 3, driblar sem medo. As 2 partidas que o Espanhol fez nessa formação do 5-3-2, fora de casa, contra equipes superiores, tiveram algo em comum. Apesar de não ser uma grande defesa, eles conseguiram se defender muito bem. Contra o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano, durante os 90 minutos, segurando o 0-0, e contra o Real Madrid no Bernabéu, durante 60 minutos, onde chegaram até a abrir 1-0, mas depois tomaram a virada para 4-1. Qual foi a chave para essa virada, para esse 4-1? Foi a entrada em campo do melhor driblador do Real Madrid. O Vinícius Júnior estava sendo poupado, quando o Espanhol faz 1-0, ele entra em campo e ele vem fazendo tentativas de drible que o Rodrigo não estava fazendo, que o Mbappé não estava fazendo, que Bellingham, Valverde não tem nem condições de fazer. Desmonta a defesa adversária e consegue construir as oportunidades de gol. Isso o Barcelona tem que ter em mente. Não pode abrir mão do drible quando for enfrentar essa defesa do Espanhol. Porque é uma defesa muito forte, muito alta, muito sincronizada, mas que não tem muita agilidade, que não tem muita velocidade, que não tem muita cintura para conseguir correr atrás dos pontas. Então, quando as torres estiverem fincadas dentro da área, a linha defensiva estiver com todo mundo um colado no outro, os 3 meio-campistas estiverem defendendo a frente da área, cara, vai caber ao Lamine Yamal tirar um drible da cartola para desmontar toda essa organização defensiva. A gente sabe que o Rafinha também pode fazer isso.
A gente sabe que o Dani Olmo também tem essa qualidade em outros setores do campo, cada um com a sua característica. O Dani Olmo no drible mais curto ali entre os volantes e os zagueiros. O Rafinha um pouco mais de velocidade, dando tapa e apostando corrida. Eles também têm qualidade. Mas a gente não pode se enganar. Quem tem mais qualidade nessa característica, sem dúvida alguma, é o Lamine Yamal. E é dele que a gente espera o drible desconcertante, que faz o lateral passar vergonha e que faz o zagueiro ficar na dúvida. E agora? Eu deixo o Lewandowski sozinho e corro atrás do Yamal, ou eu deixo o Yamal progredir e continuo marcando o Lewandowski? Qualquer decisão que ele tomar é gol para nós. E se tiver muita gente marcando o garoto, a gente sabe como funciona, né? Sobra espaço em outros setores do campo. Como já fizemos em outras partidas em que isso aconteceu, o jogo vai fluir para o outro lado e o Barcelona vai construir as oportunidades da mesma maneira. Mas para que isso seja possível, o Yamal vai ter que ser abusado, como ele costuma ser. Por isso, a terceira chave para nossa vitória é driblar sem medo, principalmente, embora não exclusivamente, o Lamine Yamal. Quarta chave, bola no chão. Já tivemos partidas em que o Barcelona conseguiu resolver através das jogadas aéreas. Nós temos um centroavante que é exímio cabeceador e nós temos jogadores que sabem fazer os cruzamentos. Mas na partida de amanhã é justamente isso que os nossos adversários estão querendo que a gente faça. Chuveirinho na área é vantagem para uma zaga que tem média de altura acima de 1,90 m. Quando você olha para a área e vê 3 zagueiros, todos muito altos, todos muito fortes, todos muito bem posicionados, e que mesmo que não sejam os melhores do mundo na posição, na jogada aérea costumam levar vantagem, a última coisa que você pode fazer é jogar a bola para a área para o Lewandowski se virar. Mas apesar deles terem essas valências pelo alto, por baixo eles são fraquinhos. Não são velozes, não são técnicos e não são inteligentes o suficiente para resistir a uma jogada construída na base do toque de bola entre Yamal, Dani Olmo, Pedro e Rafinha, com o Lewandowski como referência para receber a bola no chão. Então vai ser necessário que, mesmo que os espaços não estejam lá, o Barcelona esteja disposto a ter a paciência e a ousadia para fazer esses espaços aparecerem com a bola por baixo. Acredito que essa dificuldade vai ser muito presente até o Espanhol sentir que o resultado não está mais favorável. E eu nem estou falando do primeiro gol, porque é bem possível que 1-0 no placar, assim como aconteceu com o Getafe, eles continuem se defendendo, porque perder de pouco já está bom o suficiente quando você enfrenta uma equipe como o Barça. Mas se o Barcelona fizer 2, 3-0, talvez eles comecem a sair e aí sim a gente vai ter mais espaço para trabalhar com tranquilidade. Até que isso aconteça, vai ser necessário paciência para não sucumbir à tentação de fazer chuveirinho para dentro da área, ao mesmo tempo que mantém a lucidez das jogadas de aproximação e do toque de bola na frente da área. Nada que o Barcelona já não tenha feito nessa temporada, mas mesmo assim precisa ser citado como a quarta das nossas 5 chaves para a vitória no jogo de amanhã. E a quinta e última chave, chutar de longe. Dani Olmo pela qualidade que tem, Fermin pelo que já demonstrou ao longo da sua carreira e Pablo Torre, como já fez ao longo dessa temporada, precisam ser acionados para chutar e tentar os gols de fora da área. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Nem é o melhor dos chutes, mas o goleiro está todo encoberto por uma linha defensiva de 5 pessoas e quando ele vê que a bola passou já não dá mais tempo de reagir. Em outros casos mais extremos, desvia em alguém, mata o goleiro e é 1-0 para nós. E mesmo que não saia gol, é importante chutar, porque você já coloca a dúvida na defesa. E agora, eu continuo fechando a linha de passe ou eu saio da posição para fechar o chute? Os caras chutam bem, estão chutando, o meu goleiro está sofrendo. O que será de mim? A dúvida na mente do zagueiro já é algo muito importante de se ter, mesmo que esses chutes de longe não virem gol. Com a qualidade que nós temos em jogadores que sabem chutar e com a importância tática desse chute para deixar a defesa um pouco mais insegura, eu não tenho dúvida. A quinta das nossas 5 chaves para a vitória será chutar de longe. Resumindo a análise até aqui, é uma partida que vai ser ataque contra defesa. O Barcelona ataca, o Espanhol defende.
Isso pode ser afirmado com tranquilidade tanto pela maneira que as duas equipes se comportam em campo. O Espanhol é um time majoritariamente defensivo, o Barcelona é um time majoritariamente ofensivo, mas também é uma opinião que é reforçada pelo desnível técnico que existe entre as equipes. Se o Espanhol for para cima do Barcelona, vai tomar 8-0. Ele precisa tentar conter os danos, fazendo uma linha defensiva mais baixa e usufruindo muito mais de aplicação tática do que de tentativas de jogadas mais técnicas. A gente sabe que é derby, a gente sabe que o Espanhol vai jogar a vida, a gente sabe que não tem como cantar vitória antes do resultado estar construído, mas também a gente não tem por que mentir. O favoritismo do Barcelona é brutal e é muito difícil imaginar que não aconteça uma goleada na partida desse domingo. Mas afinal, quem é que vai ter a função de fazer acontecer no campo isso que a gente está discutindo até agora na teoria? Vamos já responder essa pergunta, porque chegou o momento no vídeo da aposta da escalação. Todas as estrelas do meio-campo estão recuperadas e disponíveis, e à exceção do Gavi, que teve uma lesão muito mais longa e que requer muito mais cuidados, todos podem ser titulares. Espera-se o Gavi no segundo tempo com mais minutos do que vem tendo ultimamente. Ele vem jogando só os últimos 10, mas como titular ainda está complicado para ele. Todos os outros vão poder atuar. Então vai ser uma aposta da escalação difícil de acertar, porque tem muitas opções para o Flick lançar, mas a gente não vai se esconder. Vamos lá. Para mim, os 11 iniciais serão Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martin, Casadó, De Jong, Yamal, Dani Olmo, Rafinha e Lewandowski. O Flick faz rodízio de 1 ou 2 nomes toda a rodada. Antes da temporada começar, a gente avisou que isso ia acontecer e que foi uma estratégia que deu muito certo para ele no Bayern de Munique e que o Guardiola também usa e dá muito certo para ele na Premier League. Porque dessa maneira você tem todos os seus jogadores sempre prontos para atuar, com ritmo de jogo, e ninguém se desgasta demais durante uma maratona. É muito mais interessante, quando você tem opções para isso, você ir rodando 1 ou 2 nomes por rodada e ter todo mundo sempre preparado para jogar, do que você repetir a escalação 8 rodadas. E na 9ª, você está com todo mundo estrupiado e precisa trocar o time inteiro. Então esse rodízio deve acontecer, principalmente no caso do Baldé, que acredito, por conta da lesão que teve, que foi muito longa, que precisou passar por cirurgia e aonde é muito importante ter certos cuidados, ele vai acabar descansando nessa partida de menor exigência técnica, com algo semelhante acontecendo com o Pedri. O Pedri nessa temporada não se lesionou nenhuma vez, mas é importante lembrar que ele vem de uma lesão que sofreu na Eurocopa e que um dos motivos pelo qual ele está conseguindo jogar tão bem, com tanta energia e sem sofrer lesões, é justamente porque ele vem sendo muito bem cuidado. Ele não está jogando 90 minutos quarta e domingo. Ele sempre tem uma rodada em que ele é sacado do time, seja ficando no banco, não entrando como titular, seja sendo substituído ali por volta dos 60 a 65 minutos de partida. Por isso, a minha aposta são esses 11 jogadores que eu acabei de falar. E agora o meu palpite. Humilde eu serei. 5-0 para o Barcelona. Show do Yamal, gol do Rafinha e hat-trick do Lewandowski. Isso eu acredito que vai acontecer na partida de amanhã. Eu não costumo apostar goleada, vocês sabem, mas do jeito que o Barcelona está jogando, do jeito que o nosso adversário não está jogando, atuando em casa, com todos os nossos principais craques à disposição e com fome de gol, não tem como ter um palpite diferente. Eu quero ser humilde, mas o meu time não deixa. É 5-0 nas fuças do adversário. Mas e você? Quer concordar ou discordar de alguma coisa que ouviu nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E não esquece do engajamento. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.